Boa noite, estamos aqui novamente para juntos refletirmos numa mensagem que vai trazer paz ao nosso coração, não é? Que vai nos sustentar, que vai nos fortalecer. A lição de hoje é intitulada Cooperação. É a lição de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 175, que é a psicografia de Chico Xavier. E Emmanuel, ele se baseia numa passagem que vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, que está no capítulo 8, versículo 31, onde vem nos dizendo: E ele respondeu: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E aí, Emmanuel vem trazendo as suas orientações. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores dos princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito. Amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou, como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimo-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Que mensagem magnífica essa de Emmanuel
aliás, como todas, que vem nos trazendo a reflexão sobre a importância da cooperação. Todos estamos nesta vida, neste caminho, para aprendermos. Tem aqueles que aprendem de determinadas formas, tem aqueles outros que têm a dificuldade de aprender, tem aqueles que se dedicam às artes para aprender, tem aqueles que se dedicam aos seus ideais para que possam vivenciar experiências e aprender, mas sempre, sempre em conjunto. Então, o conhecimento que nós temos nunca é só individual, mas é estimular em nós sempre a cooperação. E aqui ele cita alguns exemplos bastante importantes, e antes dos exemplos ainda eu trago, quando ele nos diz: ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros. Nós não nos elevamos sem auxílio de outros que comungam conosco, que caminham conosco nesta estrada. Não guardemos a presunção de que nós não aprendemos com os outros. O professor é aquele que aprende para poder ensinar. O mestre, nós só temos um, que é Jesus. Agora, o professor, nós temos vários, inclusive nós mesmos podemos ser um professor, aquele que vai ensinar aquilo que já aprendeu. Então, não guardemos conosco essa situação de acharmos que nós vamos subir sozinhos. Não, da mesma forma como auxiliamos muitos a compreender algumas lições, nós somos auxiliados a também entender, compreender outras tantas lições. E outra coisa que ele coloca aqui, que eu também acho importante, que guardar em nós o entendimento de que nós precisamos do outro, não quer dizer nos levar a uma situação parasitária. Não, é cooperação. Cooperação não é o outro fazer por nós, mas sim juntos caminharem conforme se deva. Os apóstolos necessitaram do Cristo compreender as lições para poder divulgar essas lições. E vejam que eles nunca iam sozinhos, eles iam sempre em dupla. Assim, Jesus ensinava para um auxiliar o outro. Paulo de Tarso, ele foi auxiliado por quem? Por Ananias. E se lembrando de que na composição das cartas, está lá no livro Paulo de Tarso, né? Paulo e Estevão, desculpa, aonde ele vê que ele começa a escrever, mas ele precisa da cooperação de Estevão, de Abigail e de tantos outros que ali estavam. E muitas vezes ele sentado, ele via o esforço de todos ali para auxiliar na divulgação da mensagem do Cristo, e ele percebe que sem a cooperação, com certeza, não se conseguiria escrever as cartas como foram escritas. Sem a cooperação, ele traz a passagem de Filipe, onde tinha lá, não é, um etíope, que ele era o mordomo-mor da rainha e que cuidava de todos os seus tesouros, tinha um conhecimento grande sobre isso, mas ele não conhecia sobre as leis, ele não compreendia. E aí, então,
Felipe é levado através da intuição, não é? Até esse irmão, aonde ambos, como diz aqui, em santificado esforço de cooperação, passa a ler junto a lei com aquele homem. Então veja, ninguém pode dizer que sabe tudo. Não sabemos tudo. Portanto, não não vivamos a nossa vida de forma exclusivista. Pensemos nisso. Uma boa noite a todos.